Olá, gente, tudo bem? Cara, eu li um texto que me chocou. Esse texto me assombrou muito, por isso eu decidi falar dele aqui. Eu tenho observado quantas pessoas têm se sabotado, deixado de realizar seus sonhos, seus projetos, por causa de crise de identidade. Se você entende desse assunto, vai gostar. Se não entende, aprenda. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Acione o sininho que sempre chega uma publicação nova, você vai poder nos acompanhar e crescer em conhecimento conosco. Lembre-se, conhecimento é algo que nunca vão conseguir roubar de você, tirar de você, ok? O texto que me chocou, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Bem, o enredo dessa história ele acontece dentro do contexto do Israel antigo, no reinado de Saul, e no período de transição do reinado de Saul, da monarquia de Saul para a monarquia davídica. É quando Saul morre e acaba que o seu neto, chamado Mefibosete, é criado dentro de uma cidade, dentro de uma cultura totalmente diferente daquela que o menino havia nascido. Aquela que o menino pertencia. Ele sai dentro de um contexto onde ele é neto de um rei, filho de um príncipe chamado Jonathan, onde ele tinha uma cidadania nobre, uma identidade nobre, e ele vai para Lodebar, uma área que em questões sociais poderia ser classificada hoje como alguém que vive abaixo do nível da miséria ou abaixo do nível da pobreza, que não é o ser pobre, é viver abaixo do nível da pobreza. É como um pedinte que mora nas ruas, que é morador de rua, ou que mora nas ruas e etc. Bem, o que me choca é que chegou um dia, quando o rei Davi estava muito honrado, já tinha se passado anos no reinado, esse menino cresceu nessa cultura, no meio desta sociedade em Lodebar. E aí esse garoto, depois de crescido, casado, formou família lá, o rei Davi quis usar de bondade para com ele, por amor de Jonathan, que foi um grande amigo de Davi. E ele mandou buscar esse rapaz chamado Mefibosete. E quando esse rapaz chegou, ele diz: Mefibosete, de hoje em diante, todo dia você vai comer na mesa do rei. Todo dia você vai se alimentar das iguarias do meu palácio. Eu vou devolver todas as terras que eram do seu avô e do seu pai Jonathan. Te darei escravos para trabalhar para você. Traduzindo, ganhou na Mega Sena. O cara estava bem demais. Diante da declaração de Davi, ele diz o seguinte, e isso aqui que me assustou, isso aqui que me chocou. O que você diria se alguém chegasse e dissesse, você ganhou na Mega Sena? O que você diria? E eu não estou incentivando o jogo. Eu sou contra o jogo de azar. Mas estou dizendo só para fazer essa analogia, para você entender onde eu quero chegar. O que você diria se alguém chegasse e dissesse, você ganhou na Mega Sena? Qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua primeira atitude? Quando Davi fala isso com Mefibosete, você sabe o que ele disse? Ele disse assim, quem sou eu para teres olhado para mim, um cão morto? Eu identifiquei 3 problemas aqui que está vinculado à ideia da identidade de alguém. Quem sou eu? É crise de identidade. Eu não sei quem eu sou. Para teres olhado para mim, é complexo de inferioridade. Um cão morto é síndrome de coitadismo. Só com isso aqui, nós temos assunto, embora eu não serei longo nesse vídeo, nós temos assunto para entendermos por que pessoas sonham, mas não realizam eles. Por que pessoas, elas até têm objetivos na vida, até fazem planejamentos a curto, médio ou longo prazo. Pessoas até aspiram conquistar níveis profissionais, posições sociais, condições espirituais e ministeriais melhores. Mas elas acabam parando no meio do caminho, porque entre começar e levar até o fim, a discrepância é gigante.
entre começar e realizar, existe um grande abismo. Não é só assim. Por que pessoas estão se auto-sabotando? Sabotando a outras. Por causa de crise de identidade, tal como vivia esse cara. Quem sou eu? É uma pergunta filosófica. Você sabia? Existe uma pergunta filosófica que diz o seguinte: quem sou eu? De onde vim? E para onde vou? Essa é uma pergunta filosófica que tem norteado o mundo. Quem sou eu? De onde vim? E para onde vou? Assim como Mefibosete, a humanidade vive uma crise de identidade sem precedente. A maioria das pessoas estão a fim de se encontrar no meio do caos social em que elas estão vivendo. Nessa época de pandemia tem se falado muito de colocar máscaras. Se me permite ser polêmico, talvez até feche um paradoxo a frase que eu vou falar. Quando foi que muitos dessa sociedade tiraram as suas máscaras? Bem, alguns cientistas, como um sistema, alguns cientistas com a ciência como um sistema no mundo, têm proclamado que não há Deus. Augusto Comte, o pai do positivismo, também foi considerado um pai da sociologia moderna e tal. Ele chegou a dizer que o problema de uma sociedade chama-se educação. Educação não é o problema de uma sociedade. Conhecemos sociedades que receberam educação, países de primeiro mundo, e ainda assim têm os seus diversos problemas sociais, problemas emocionais, pessoas suicidando-se, crise de identidade. O maior problema de uma sociedade não é a educação. A educação é um problema básico de uma sociedade. O maior problema de uma sociedade é a ausência de Deus. O maior problema de uma sociedade é quando o ser humano foi furtado de si mesmo, quando o ser humano roubou-se a si próprio. Esses são os grandes problemas de uma sociedade: a ausência de Deus e a ausência do gerenciamento do meu próprio eu. Quando eu gerencio o meu próprio eu, porque eu fui roubado, não gerencio porque eu fui roubado de mim mesmo e por mim mesmo, o que eu chamo de autossabotagem. Bem, o mundo tem vivido uma crise de identidade. A crise de identidade tem assombrado a muitas pessoas. Mefibosete, ele disse: quem sou eu? Você já se perguntou quem é você? De onde você veio? Para onde está indo? Qual é a sua missão? Dizem que os dois principais dias da vida do ser humano, o primeiro é o dia em que ele nasce e o segundo é o dia que ele descobre para que ele nasceu. Para isso, o homem tem que fazer um inventário da vida. Você tem que saber de onde você veio para que você possa definir aonde você quer chegar. Porque se você não sabe de onde você veio, também você não sabe aonde vai chegar. E se você não sabe aonde vai chegar, qualquer lugar te serve. Se me permite citar Shakespeare, ele disse isso: qualquer lugar serve. Bem, a filosofia racionalista, ela convenceu o homem que ele mesmo tem a resposta para as suas perguntas. E o homem aceitou essa ideia dessa filosofia racionalista. E como resultado, o homem se perdeu ou tem se perdido. Final do século XVII a XVIII, nós tivemos um grande problema aí, porque a filosofia racionalista ela vem propondo uma ideia de divinização do humano e humanização de Deus. Diderot, Nietzsche tentaram, embora Nietzsche criticou a religião, a educação e outras coisas, né? Não foi só a religião que ele criticou, mas tentaram matar Deus. Deus está morto. A sociedade
caiu numa crise de identidade, numa dificuldade de se entender como ser espiritual. Porque a filosofia racionalista levou o homem a acreditar que a resposta para tudo na vida estava dentro dele mesmo. E não é bem por aí. Não no sentido de você abandonar o lado espiritual. E o quanto que isso tem prejudicado as pessoas. Deixado pessoas de viver promessas, sonhos, de viver dias felizes, dias melhores, em família, em sociedade. Aliás, quando nós falamos de identidade e crise de identidade, a primeiro instante, o que é identidade? É um conjunto de caracteres particulares que identifica cada pessoa. O nome, o sobrenome, a data de nascimento, o sexo, a impressão digital. Isso aqui te identifica, isso aqui gera uma identidade. Isso aqui te dá um registro geral. Isso aqui te legaliza perante o Estado. Isso aqui leva você a viver um tipo de vida para você ter direitos e deveres. Automaticamente te coloca entre pares, entre outras pessoas que são iguais a você no que tange ao direito, mas diferente na essência, porque cada ser é um universo. Cada ser humano ele é incrível, peculiar demais no seu jeito de ser, porque ele foi fabricado, ele foi feito pela mão do Deus Todo-Poderoso. E esses que têm uma identidade no seu sentido de RG, de um registro geral, de um documento que te legaliza dentro de uma sociedade, porque você tem caracteres particulares que te identificam como pessoa, nome, sobrenome, data de nascimento, impressão digital. Isso também te coloca dentro de uma sociedade que se divide, por sua vez, em grupos étnicos, aliás, nem grupos étnicos, né? Na verdade se divide em grupos, em colônias tribais. Nós temos o funkeiro, o roqueiro, o pagodeiro, aí tem o LGBT, aí tem o que está voltado mais, embora político, todo ser humano ele não tem como nós ser apolíticos, todos nós somos seres políticos, mas aí tem um grupo que se envolve lá dentro da política, tem a religião. Isso aqui faz parte do que nós chamamos de identidade cultural. O que é a identidade cultural? É um conjunto de coisas que faz parte do comportamento de cada indivíduo. A culinária, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a música, o teatro, tudo isso aqui faz parte de uma identidade cultural. Então observa que nós temos uma identidade que é um conjunto de caracteres que nos localiza dentro do Estado, que nos leva a viver uma vida com pares, respeitando direitos dentro de uma sociedade onde vivemos em grupo. Acabamos por viver em grupo, às vezes, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, excluindo pessoas, porque quem não faz parte do meu grupo social, quem não faz parte daquele grupo que se identifica comigo, uma identidade parecida comigo, ou nós acabamos expulsando a pessoa, ou ela por si só acaba se excluindo. Nós vemos muito disso hoje e tem se falado muito de discriminação, de preconceito, e eu não estou negando que isso não exista, porque existe muito, o Brasil é campeão de preconceito, de discriminação, mas o que eu estou dizendo é que às vezes esses grupos sociais levam algumas pessoas se auto-afastarem, se auto-excluírem, e elas processam como se alguém as estivesse excluindo, na verdade, por elas não serem aceitas naquele grupo, mas porque o tipo de identidade que ela foi formado acaba gerando essa separação. Por isso que é muito importante respeitar a individualidade de cada um. Respeitar o direito de ir e vir, respeitar o direito de expressão, o direito de opinião de cada cidadão. Hoje em dia nós temos visto um problema, principalmente em nome do politicamente correto e etc., um desrespeito à opinião. Então as pessoas têm uma opinião, elas querem empurrar isso goela abaixo, e eu sou obrigado a conviver com esse tipo de opinião, porque é a opinião do outro. E se eu não convivo, não aceito, não engulo essa opinião, eu sou taxado de preconceituoso, de misógino, de discriminador, de homofóbico e etc. Porque a opinião que é válida é só a de meus pais, a minha não. Isso aqui é ignorância, para não dizer um ledo engano que tem acontecido. Então, nós temos aí esse processo da formação da identidade do ser humano. Mefibosete é um cara que ele tinha uma identidade, ele nasceu dentro de um reino.
ele pertencia a um povo, ele tinha uma nação, ele era israelita, ele era ascendente de uma família real, ele era uma pessoa que tinha direitos, que tinha privilégios, ele era uma pessoa que tinha direito a uma herança, a uma vida muito estável. Mas ele acaba indo parar dentro de um tipo de sociedade, porque a sociedade está dividida em grupos. Nós temos hoje, segundo a sociologia, que é a ciência que estuda os problemas de uma sociedade e as formas de resolver estes problemas, as propostas de solução dos problemas, nós temos a classe social baixa, nós temos a classe social alta. E nós temos ainda uma classe que vive abaixo do nível da pobreza, abaixo do nível da miséria, é o nível total da dependência de outrem, como é o caso dos que vivem a mendicância e etc. É mais ou menos isso aqui que Mefibosete vai viver. Ele vai sair de um palácio, vai sair de uma nação próspera e ele vai ir viver em Lodebar. Lá ele vai crescer, lá ele vai casar-se, orientado para aquela cultura, orientado para aquele local, simplesmente sugestionado, aquilo que ele via, eu sou sugestionado pelos meus 5 sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, meu sistema, meu olfato, aquilo que eu degusto, aquilo que eu apalpo, isso aqui são coisas que vêm de fora e que me sugestionam, vão determinando, vão dizendo quem eu vou ser. Isso aqui faz parte do meu processo de formação da minha identidade. Existe uma concepção psicossocial que diz exatamente isso daí, que o ser humano ele está numa constância de mudanças, ele numa constância em constante mudanças. A verdade é essa. Então, dentro de uma ótica estática, em cada fase da vida desse indivíduo, então, dentro de cada fase da vida desse indivíduo, ele está de forma estática, porém, ele consegue estar mudando. Então, ele é um ser humano, ele é uma pessoa, isso é estático, mas ele muda comportamentos, ele amadurece, ele cresce, ele enxerga a vida por outros ângulos. Isso nós vemos no processo em infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, forma adulta e daí para frente. Uns preferem chamar essa evolução na identidade de caráter. Dentro da psicologia se define o ser humano como um ser moral. Então, vai se formando essa pessoa, essa identidade. Agora, o ser humano é uma coisa só, embora a identidade está em processo evolutivo. Mas é uma pessoa, a identidade base dele é uma pessoa. O Márcio é uma pessoa. Eu não tenho uma dupla, uma tripla identidade. Eu sou apenas eu. Ainda que dentro do espaço e do tempo eu evoluo. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo, eu sou um ser humano, eu tenho uma identidade própria, eu sei quem eu sou. Então, nós vemos aqui um grande problema nesse processo de desenvolver. E por que pessoas têm se perdido nessa questão da sua identidade? Essa é a proposta, essa é a ideia desse vídeo. Entender aonde as pessoas se perdem, aonde as pessoas têm se perdido. Mefibosete, então, o cara, ele é criado em Lodebar, naquela cultura, e ele perdeu completamente a base da sua identidade. Imagine isso aqui. Eu crio uma construção, eu vou construir um prédio. Então eu faço toda uma base para essa construção. Essa base, em cima dela eu vou construir um prédio. Agora imagine, eu fiz uma base para construir um prédio, em vez de eu levantar um prédio, eu levanto uma mansão. Observe que existe uma identidade distorcida, desassociada da ideia dessa base. Eu projetei tudo para construir um prédio e depois levanto uma mansão. O que eu estou fazendo? Há uma dissociação. Eu estou separando o projeto daquilo que ele realmente é, daquilo para o qual ele foi criado. Entende? Eu estou separando o projeto daquilo para o qual ele foi criado. Escuta o que eu vou te dizer, pega isso aqui se você puder. Quando Deus criou o homem, aqui você começa a entender a ideia da crise da identidade. Por quê? Porque nós falamos que a ciência como um sistema do mundo tem proclamado ou proclamou que não há Deus.
A filosofia racionalista diz que o homem encontra dentro de si a solução para o problema, ou para os seus próprios problemas, e com isso o homem se perdeu. Aí a psicologia tentando remediar a crise do ser humano, de saber de onde ele veio e o propósito dele estar aqui nessa terra, e a psicologia, embora ela é muito boa, ela acaba que ela tem fracassado. Então essa luta do ser humano de querer se entender a sua realidade, tem levado ele a uma tragédia, porque ele entendeu a vida como sendo cíclica, que ela é feita de ciclos, de fases. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. E o homem, sabendo disso, ele entrou em desespero, porque ele vive numa luta constante, se apegando ao fio da vida, querendo sobreviver. Não sabendo ele, em alguns casos, que a vida é teleológica. Ela foi feita por um propósito, ela caminha para um propósito. Deus fez a terra, fez os céus, fez os mares, fez o homem para um propósito, para um fim. E o homem caminha para um fim, e o fim é legal, é bom, o que Deus projetou. Mas o homem, na sua crise de identidade, ele tem dificuldade para assimilar e entender isso. Porque aonde foi que o homem se perdeu? O homem não se perdeu no século XXI. No século XXI, apenas o homem continua se perdendo, ou continua perdido. O homem se perdeu no jardim do Éden. Porque no jardim do Éden, quando Deus formou o homem, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que é isso? Ser feita a imagem e semelhança de Deus não significa ter um rosto parecido com o de Deus. Ser feita a imagem e semelhança de Deus não quer dizer ter nariz, olhos, boca, narinas igual às de Deus. Não. Ser feita a imagem e semelhança de Deus significa que os atributos emanentes de Deus, amor, paz, alegria, o gozo, sabe? Misericórdia, benevolência, esses atributos que residem em Deus, Ele também colocou em nós. Nós temos a capacidade de amar, de abraçar, de perdoar, de ser misericordioso, de ser compassivo, de sermos bons, porque esses atributos emanentes de Deus, eles residem em nós, nós somos a sua imagem e semelhança. Quando Deus fez o homem com esse tipo de identidade, Deus lhe outorga poder, autoridade dentro dessa identidade. Deus disse, domine sobre as aves do céu, domine sobre os peixes do mar, domine sobre todas as criaturas que rasteiam sobre a terra, plante e viva bem da agricultura, da pecuária, extrai o melhor dessa terra e viva disso, administre a terra. Deus fez o ser humano com um aspecto, com um perfil de liderança, com uma capacidade de liderar. Você que está me vendo e me ouvindo agora, em alguma área da tua vida, Deus te chamou para ser líder. Em alguma área da tua vida, Deus te chamou para você liderar. Seja da empresa onde você atua como um empregador, onde você atua como empregado, dentro do contexto da tua família, dentro do teu contexto espiritual, onde você serve a Deus em comunidade, dentro da vida social, onde você apresenta projetos sociais, políticas públicas, políticas sociais. Você, em alguma área da tua vida, foi chamado para liderar. Isso faz parte da sua identidade, isso é inerente de você. Agora, você já observou, assim como Mefibosete, diante das oportunidades da vida, em vez de entender a sua identidade, ele não entendeu e ele disse, quem sou eu? Ele não sabia quem ele era. Tem pessoas que não entendem. Adão perdeu a sua identidade quando ele deu ouvido à mentira ou à meia-verdade da serpente. Deus disse, de todos os frutos do jardim você pode comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. A serpente diz para Eva, foi assim que Deus disse, não comerás dos frutos do jardim? E Eva disse, não, Deus disse que dos frutos do jardim eu posso comer, só não podemos comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ele disse, certamente não é assim. Ele falou uma meia-verdade, ele falou uma mentira. Você precisa entender, embora verdade e mentira não sejam amigas, embora verdade e mentira não sejam parentas, mas verdade e mentira caminham lado a lado. Aonde tem verdade, ao lado sempre tem também, não da mesma pessoa, mas ao lado a mentira tenta caminhar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade é libertadora, e ela vos libertará. Não diz, e sabereis a verdade. Tem gente que sabe da verdade, mas vive na mentira. Porque saber da verdade não muda ninguém. O que muda é conhecer a verdade. A verdade escrita é a palavra, a verdade viva é Jesus. Quando eu conheço a palavra e quando eu conheço Jesus, eu vivo livre. Isso é pérola, isso é riqueza, isso é código que abre portas, é senha para você passar em determinados lugares. Entende isso daqui?
e sabereis e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Adão e Eva perdem a sua identidade quando eles caem no erro do que Satanás falou na pessoa ou na serpente. E ali eu digo sempre que Adão e Eva foram envenenados pela serpente. O veneno foi o pecado, e o pecado é mortal. Ele rouba a minha identidade, ele me cega para que eu não enxergue Deus, os planos de Deus, as promessas de Deus. Eles foram enfermados quando foram envenenados pelo veneno da serpente. E os efeitos da veneno da serpente dominou o mundo decaiu, o mundo entrou em inimizade, o mundo ofendeu a Deus, o mundo estava distante de Deus. Porque o veneno da serpente tem poder para fazer isso. E todo corpo envenenado, se o veneno for extremamente mortal, perigoso, a pessoa tende a morrer, a menos que haja o antídoto. E aqui que você precisa entender que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário por nós, no Calvário foi fabricado o antídoto que anula os efeitos do veneno da serpente. Se no Éden veio o veneno que enfermou, que roubou a identidade do homem de dominar, de governar, de ser senhor, no Calvário foi fabricado o antídoto que anula os efeitos do veneno da serpente. Jesus Cristo na cruz nos devolve a identidade que Adão e Eva perdeu. Jesus Cristo na cruz do Calvário devolve a identidade que Adão e Eva fez com que todos os seres humanos perdessem. Por isso você vai ver no desenrolar do Evangelho de Cristo segundo João, nas epístolas, seja paulinas, nas missivas de João, lá está escrito, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, Paulo diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo, Paulo diz que nós estamos nas regiões celestes reinando com Cristo como príncipes, Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, que nós somos povo santo. Você vai olhar para a Bíblia e Jesus vai dizer, já não chamo mais vocês de servo, vos chamo de amigo. Observa que nós temos uma identidade de amigo, de filho de Deus, de servo de Deus, de príncipes, de princesa. Nós temos uma identidade, você precisa reivindicar isso aqui. Quando você não entende essa identidade, você fica nessa, quem sou? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Quando você não sabe quem é você, qualquer tipo de identidade que te dão, você aceita. Vou te repetir isso aqui. Quando você não sabe quem é você, qualquer identidade que te dão, você aceita. Mefibosete perdeu a identidade dele, ele não sabia mais quem ele era. Em Lodebar, disseram, você é um pobre coitado, é um João ninguém, tu és um zero à esquerda, tu és um miserável. E ele aceitou essa identidade que deram para ele. O cara era príncipe, o cara era neto de rei, o cara era filho de um príncipe. Ele tinha uma identidade, mas alguém chega e simplesmente diz, não, você não é isso, você é uma outra coisa. E Mefibosete, ele criou um alter ego. Esse alter ego que a pessoa cria é uma espécie de um amiguinho íntimo que eu tenho, ou um outro igual a mim, com suas pequenas diferenças. Tem coisas que eu não tenho coragem de fazer, eu não tenho coragem de defender, eu não tenho coragem de agir, então eu crio um alter ego, eu crio um outro igual a mim. Isso aqui, esse alter ego que o ser humano cria, ele é um problema dissociativo de identidade, ele forma uma nova identidade. Tem pessoas que têm múltiplas personalidades, tem pessoas que têm várias identidades. Ela não se caracteriza por um tipo de pessoa, ela veste máscaras e mais máscaras e mais máscaras, ela não consegue ser sincera, ela não consegue ser uma pessoa, mas na frente de uma ela é uma coisa, na frente de outra ela é outra, na igreja ela é uma coisa, na escola ela é outro, ela vive se sabotando porque ela não sabe exatamente quem ela é, uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra. Identidade evolui, mas eu sou uma única pessoa, eu sou filho de Deus, eu sou salvo em Cristo, eu sou representante de Deus na terra, eu tenho uma missão, essa é a minha identidade. Eu posso com estratégias viver dentro de cada grupo social, dentro da sociedade de forma estratégica, mas nunca me sabotando, nunca me violentando, nunca deixando de ser eu mesmo, aquilo para o qual eu fui criado para ser. Eu não posso deixar que as situações atenuantes da vida cria novas identidades em mim, um alter ego, um amiguinho igual a mim, para que eu me escore nele. Tem marido que ele bate na mulher,
e fala que é cristão. Tem pessoas que dizem, eu não me converto, porque para ser igual a esse indivíduo. Por quê? Porque esse indivíduo que se diz cristão não tem identidade. Qual a identidade que ele tinha que ter? De filho de Deus, de servo de Deus, para dominar, para governar, para administrar. Mas ele não tem identidade de servo de Deus. Na igreja ele é servo de Deus. Em casa, ele bate na esposa. O filho na igreja ele é uma benção. Em casa é rebelde, é desobediente aos pais. Ele tem uma dupla identidade. Ele não tem uma identidade só, uma identidade definida. E isso é extremamente perigoso. Então, essa dupla identidade leva a pessoa a se sabotar, se enfermar. Por que hoje tantas pessoas angustiadas, depressivas na vida, embora não quer dizer que toda depressão seja por isso? Porque pessoas às vezes estão violentando a sua identidade. E às vezes para agradar a outrem, porque o que acontece? O homem, quando ele caiu da presença de Deus, ele tentou achar deuses para si, para tentar compensar essa perda da identidade. Quais são esses deuses? A autoestima, a autoaceitação, a superação. Então, para ter sua estima elevada, ele achou que eu tenho que me realizar profissionalmente, eu tenho que ter o lazer, eu tenho que encontrar pessoas. Eu não estou dizendo que isso seja errado, que eu estou dizendo que isso aí não pode ser o seu Deus. Tem pessoas que para a autoestima se elevar, ele procura se realizar profissionalmente. Mas ele esquece a parte principal que ele descobriu, que ele nasceu para servir e adorar a Deus. Aí ele se realiza profissionalmente, mas continua com um vazio dentro da alma, porque ele não assumiu a sua identidade. E a sua identidade é essa, é uma vida em Deus. Então, a pessoa, ela vive essa sabotação porque ela serve um Deus chamado autorrealização. Ela depende, ela precisa de uma carreira profissional, de um progresso intelectual, prazer em diversas formas, diversões em diversas maneiras, precisa se sentir aprovada por outras. Se ela não tiver isso, a aprovação de outras, ela não se sente bem, porque ela não tem uma identidade definida. Porque quando eu entendo minha identidade em Deus, eu não preciso da aprovação dos outros. Eu não preciso de uma carreira profissional para que eu me sinta realizado. Eu não preciso de um progresso intelectual para que eu me sinta realizado. Essas coisas são somativas, essas coisas são conquistas, as coisas são consequências naturais da vida. Eu não faço isso para servir a um Deus chamado, um Deus com D minúsculo de autorrealização, de autoestima. Não. Eu já sirvo um Deus com D maiúsculo, meu Deus Todo-Poderoso, que me criou com uma identidade. Então tem pessoas que estão perdendo a sua identidade. Perdendo porque Jesus te deu uma identidade na cruz. E tem pessoas que não entendem isso e estão abrindo mão disso. Mefibosete, ele disse, quem sou eu? Quem sou eu é a crise de identidade, quando eu não sei quem eu sou. Você é filho de Deus. Quem sou eu? Para teres olhado para mim. Isso aqui é complexo de inferioridade. Tem pessoas que, ai, meu nariz é largo demais, ai, porque meu cabelo é duro demais ou é liso demais, ai, porque eu tenho a orelha grande demais, ai, porque eu sou bochechudo, ah, porque eu sou gordinho demais, ou porque eu sou magrelo demais. Poxa, cara, se você não está satisfeito com você, então mude. Agora, não mude para agradar A, B ou C. Mude para o seu próprio bem-estar. Mude para o seu próprio bem. Porque você ficar mudando para agradar os outros é violação de identidade. É violação de identidade. Eu querer ser para agradar a outros. Seja para agradar a si próprio. Então se ame, tenha amor próprio. Mas aí a pessoa tem aquele complexo inferior. Ela se sente menor do que todo mundo. Se não abraçam ela na igreja, se não pegam na mão dela, se alguém não para ouvi-la por um momento, ela se sente a última pessoa, não sabe mais o que fazer da vida, falta pouco arrancar o cabelo da cabeça desesperado. Ei, para com isso. Complexo de inferioridade. Quem sou eu para teres olhado para mim? Complexo de inferioridade. Aí depois diz, um cão morto, síndrome de coitadismo.
um cão morto. Tem pessoas que é assim, eu sou coitadinho, o pobre coitado, o João ninguém, o zero à esquerda. Eu vim de uma família pobre, porque eu sofri um abuso sexual. Porque eu fui traído, porque as coisas deu errado para mim. E eu não vou mudar, minha história não vai mudar, eu não vou passar disso. Para! Você é livre para fazer as suas escolhas. Você pode mudar a tua história, a tua trajetória. Você pode se reinventar. Aliás, você foi feito, construído com essa habilidade, com essa capacidade. Você tem condições de se refazer, de se reinventar. Mefibosete está lá, eu sou um cão morto. Deus não perde tempo para fazer um ninguém. Você é o melhor de Deus nessa terra. Assuma a sua identidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi reposicionado em Deus, em Cristo, na cruz do Calvário. Você foi reposicionado. Você tinha perdido uma posição, mas você foi reposicionado em Deus. Você foi chamado para liderar, para governar. Deus está dizendo, ei, apenas se prepare para as oportunidades que virão. De repente o rei disse, você vai se assentar na minha mesa, eu vou devolver tudo para você. E ele disse, para teres olhado para mim, um cão morto. Ei, ergue a tua cabeça, você é o melhor, tem identidade, fica firme, se mantenha firme. Mantenha os olhos fixos nas promessas. Lute sim pela vida. Lute pelos seus objetivos, mas sem perder o foco. Não se sabote por causa de ninguém. Tem mulheres se sabotando. Eu fui traída. Por que foi traída? Não, é porque eu sou uma coitada mesmo, é porque eu sou feia. Não, quem te traiu porque não tem caráter. Quem te traiu porque não tem caráter. Ou uma falta ou uma falha, que são coisas distintas. Não tem nada a ver com você, então para de se culpar. O culpado não é você, mulher. O culpado não é você, homem, se ela te traiu. Mantenha a postura, tenha identidade, não se sabote. Não se sabota. Deus tem coisas lindas, coisas grandes, coisas tremendas para você. Se apegue a isso, se agarra a isso e viva o melhor de Deus. Deus está dizendo, eu tenho uma mesa preparada. Davi disse para Mefibosete, eu vou colocar uma mesa e você vai se assentar. Mefibosete só precisava recobrar a identidade. Ele é príncipe. Ele tem o direito de se assentar na mesa do rei. Ele é príncipe. Ele tem direito às heranças do seu pai. Ele tem direito às heranças do seu avô, que era rei. Ele tem direito à herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você tem herança. Você não é qualquer. Você não é ninguém. Você tem uma identidade. Não vive essa crise de identidade. Se identifique com Cristo, do que Ele fez por você na cruz e vive essa nova vida para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe você. Você é geração eleita, é sacerdócio real, é povo santo, é mais do que vencedor por aquele que te amou. Você é vitorioso, vitoriosa. Se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com alguém. Deus abençoe.